Bom, olá pessoal. Vamos estudar nesse tópico, né? 11.10, as órbitas dos fótons, ok? Então vamos lá. Movimento da luz. Então, como nós tínhamos visto, nós temos três equações de movimento, né? Na métrica de Schwarzschild. A primeira equação é a equação que relaciona a coordenada de tempo aparente t e k, que é uma constante de integração das equações de movimento, vai estar associada à energia, ok? A segunda equação aqui vem da métrica mesmo, do elemento de linha. Como nós estamos trabalhando com o movimento da luz, esse lado aqui tem que ser zero, né? Porque ds ao quadrado igual a zero. Então nós dividimos tudo aqui pelo elemento afim de lambda, tá certo? Então aqui esse ponto significa a derivada da coordenada de tempo aparente com relação ao parâmetro lambda, e o mesmo para os outros, tá certo? E fizemos também θ igual a π sobre 2, né, que nós vimos que por simetria isso não confere nenhuma perda de generalidade, tá ok? E a última equação relaciona o movimento angular com o momento angular, né, quer dizer, a derivada da coordenada φ, né, coordenada angular, vezes r ao quadrado, te dá o momento angular, tá certo? Bom, então estamos com o elemento de linha, né? ds ao quadrado igual a zero, porque vamos estudar o movimento da luz em torno dessa métrica, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir a primeira equação e a terceira na equação do meio, tá certo? E com isso nós transformamos a equação do meio, é uma conta bem simples, em r ponto ao quadrado mais o quadrado do momento angular dividido por r quadrado vezes o fator aqui da geometria de Schwarzschild, tá certo? É óbvio que esse termo aqui vai para 1 quando a gente está muito afastado, e a gente volta para o potencial newtoniano. Igual a c ao quadrado vezes k ao quadrado, ok? O quadrado desse k aqui. É o mesmo k, tá? Sem querer eu coloquei em minúsculo aí. Tá certo? Então vamos lá. Como são órbitas de fótons, nós não podemos dividir, né, calcular a derivada da coordenada radial com relação ao tempo próprio, e sim com relação ao parâmetro lambda, parâmetro afim, tá certo? Para partículas, ele pode coincidir com o tempo próprio. Então a gente faz uma mudança aqui de variável pela regra da cadeia, né? dr dφ e dφ de lambda, né? E dφ de lambda é igual a h sobre r ao quadrado, porque vem da terceira equação de movimento do slide anterior. É só você substituir ele. Bom, agora nós vamos fazer uma outra substituição que já foi feita em slides anteriores. U igual a 1 sobre R. Então nós chegamos rapidamente a essa equação aqui, diferencial, que descreve a evolução da coordenada U, né, com relação ao ângulo, ok? Então, como exercício, eu quero que vocês demonstrem essas passagens aqui, indo daqui para cá. Como é que vocês fazem? Vocês vão pegar a equação diferencial anterior, certo? Que nós obtivemos no slide anterior, certo? E vocês vão derivar com relação à variável θ, né? Vocês vão fazer essa mudança aqui, ó. Vão derivar tudo isso aqui com relação ao θ. Do lado de cá vai ficar zero. E aí vai cair 2R ponto, R2 ponto, papapá. Vamos fazer toda essa mudança aqui e transformar essa equação nessa equação. Tá certo? É uma continha bem simples aí. Um exercício bem saudável. Porque nós vamos estudar essa equação diferencial, que é bem mais fácil de ser analisada. Tá ok? Então vamos lá. Bom, então essa equação diferencial, eu vou mudar aqui, vou fazer G igual a 1, C igual a 1, temos aqui a massa, bom, é a mesma que essa, tá? Eu vou voltar aqui para a variável 1 sobre R, tá ok? Então, nós temos aqui o problema de uma equação diferencial. Vamos resolver a homogênea mais a particular. A equação diferencial homogênea associada é quando temporariamente a gente desliga o fator aqui do lado direito, né? A gente faz igual a zero. Então a gente vai ter dφ2 de 1 sobre R igual menos 1 sobre R, né? Que a gente vai passar para o lado de cá. Mas isso é uma equação diferencial cuja solução é bem simples. É um cosseno ou seno, tá certo? Qualquer um desses dois aqui serve, ok? Essa é manjada. Então,
o próximo passo é a gente pensar na particular. A particular, por desconfiômetro, né, como a homogênea é um cosseno, a particular pode ser uma constante de integração mais uma constante vezes o cosseno elevado a n, ou um seno elevado a n, ou uma combinação linear deles. Eu vou tentar aqui o seno, vou colocar na equação diferencial completa e ver que bicho que vai dar. Se a gente achar um n aqui bonitinho, inteirinho, cancelar e tal, beleza, a gente resolveu o problema. Tá legal? Então vamos colocar na solução completa, a particular, que é essa, que é o nosso ansatz, né, nosso palpite, mais a solução da homogênea, que é 1 sobre R0 cosseno de φ. Vamos colocar toda essa solução na equação diferencial completa, que é d2φ dφ2, né, de 1 sobre R, mais 1 sobre R igual a 3m sobre R quadrado. É isso que a gente vai fazer agora. Ok? Bom, vamos colocar lá. Se vocês inserirem essa solução aqui na equação diferencial, calcular a derivada direitinho aqui, vocês vão cair na seguinte expressão: n-1, a constante C2, seno de n-2 de φ, de cosseno ao quadrado de φ, menos um termo com seno elevado a n de φ, mais constante, mais C2, seno de φ elevado a n, e o lado de lá, né? E não se esqueça que aqui vai ter o termo esse terminho aqui, né? 1 sobre R0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, tá certo? Bom, salta aos olhos que o único jeito de ter solução aqui, qual é? É NC2, porque vai coincidir cosseno ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado, a gente acha as constantes C2 e C1, tá certo? Então N igual a 2, beleza? Então vamos lá. Bom, sendo N igual a 2, essa equação simplifica. Tem alguns passos que eu pulei aqui. Faço numa folha de cantinho. Vocês vão obter rapidinho que... Bom, esse termo aqui cancela, né? Porque vai ficar 2 menos 2, 0. A gente vai ficar com 2, C2 cosseno ao quadrado de φ, que é igual ao termo de K, certo? Menos, mais uma constante, menos C2, seno ao quadrado de φ. E agora, seno ao quadrado de φ é 1 menos cosseno ao quadrado de φ, tá certo? Vocês substituem aqui, ó. E com isso vocês vão ter uma equação para cosseno ao quadrado de φ. Claro, para que o lado esquerdo seja igual ao direito, é claro que o C1 tem que ser igual a C2, e o C2 vai ser m sobre R0 ao quadrado. Aí mata, fecha a nossa solução, beleza? C2 é igual a m sobre R0 ao quadrado. Então essa é a nossa solução geral daquela equação diferencial. Tá certo? Bom, então vamos fazer os limites aqui. Quando R tende a infinito, esse termo aqui vai ser zero, tá certo? E aí o φ igual a π sobre 2. Vamos acompanhar essa figura aqui, ó. Aqui a gente está no caso da homogênea. A gente desligou temporariamente aqui o campo gravitacional, então o raio de luz aqui passa reto, passa batido. Então R0 aqui é o parâmetro em que é a menor distância do raio de luz à fonte que está aqui. E esse é o ângulo. É claro que quando R tende a infinito, o φ é π sobre 2, mas não tem nenhum desvio aqui da luz, porque não tem a massa, tá certo? Essa é a solução da homogênea, tá certo? Porque a homogênea não tem o termo do lado direito, que a massa a gente zerou temporariamente. Agora, vamos ligar aquela massa, tá certo? Se nós fizermos isso, o que acontece? Você tem que generalizar esse resultado, né? Você tem aqui o raio de luz, ele vem em curva, né, por causa da presença da massa, e você tem um ângulo de deflexão, que vai ter que ser a soma de θ mais θ, né? Porque o ângulo de deflexão para a gente é com relação a essa linha divisada aqui, né? É a soma desses dois ângulos, que é o que a gente vai calcular agora. Então, na solução total, quando R tende a infinito, o φ é π sobre 2 mais o delta. Tá certo? Vamos acompanhando lá a figura. Agora o R tende a infinito, né? Porque o raio de luz passou pela massa e vai se afastando, tá certo? O ângulo vai ser π sobre 2 mais um delta. Tá certo? Olha lá.
Então isso que a gente vai colocar na equação, na solução. Então, do lado de cá, R tende a infinito, então aqui vai dar 0. E no seno quadrado de φ, eu vou colocar π sobre 2 mais delta. E aqui, π sobre 2 mais delta. Agora eu uso essas identidades, né? Porque aqui eu tenho cosseno de A mais B e seno de A mais B. Usando essas identidades e trabalhando essa equação, onde a gente vai cair? Em 1 mais cosseno ao quadrado de delta igual a R0 sobre M seno de delta. Claro que o delta é pequeno aí. Nós estamos considerando o parâmetro de impacto pequeno. Estamos estudando, por exemplo, a curvatura da luz para o Sol e não um buraco negro. Então, o delta é pequeno. Então, em primeira ordem, quando nós resolvermos essa equação aqui, tá certo? Vocês fazem a expansão em série de Taylor aqui e aqui. O meu delta é 2m sobre R0, onde R0 é a menor aproximação, como vocês viram da figura. E a deflexão total tem que ser 2 vezes isso, tá certo? Pela figura aqui, ó. Ok? Portanto, a deflexão total é 4m sobre R0. Agora eu vou reinserir os parâmetros g e c quadrado, e eu tenho que a deflexão total é 4mg sobre R0 vezes c ao quadrado. Então, no caso do Sol, por exemplo, né, o raio de um raio de luz raspando a superfície do Sol e a massa do Sol, isso vai dar 1,75 segundos de arco. Tá legal? Bom, então foi mais um jeito de nós calcularmos o desvio, né, o desvio da luz aí. Tá ok? Bom, eu vou terminar esse slidezinho aqui. E no próximo nós vamos para o movimento radial, que eu estou limitado aqui a 15 minutos devido ao programa que eu estou usando. Tá ok, pessoal? Obrigado pela atenção nessa videoaula.